Olá pessoal, eu sou a Viviane Marinho, aqui do Genética na Rede, e hoje nós estamos com o nosso segundo episódio da nossa série Mulheres na Ciência, em especial na Genética, e contamos com a participação especial da médica geneticista Rayane Maia, bem como da professora geneticista, a professora Simone Lopes, responsável pelo Genética na Rede. Referente à nossa primeira pergunta, vai para a doutora Rayane. O que fez a senhora escolher a medicina? Então, na verdade, a genética me escolheu antes da medicina. Eu já sabia que eu queria trabalhar com genética desde que eu estava no colégio, quando estudei ali as primeiras leis de Mendel. Eu já gostava de ciências, biologia, desde pequena. Eu queria ser cientista antes. E aí, quando eu conheci a genética, eu me encantei. Eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo. Pensei em fazer biologia, na verdade, durante muito tempo. Só que aí, quando chegou na parte da genética de plantas e de animais, da parte da biologia de plantas e animais, aí eu não gostei muito. E aí eu, na verdade, fiz vestibular, minha época era vestibular, para Direito, Arquitetura e Medicina. Direito porque eu gostava de ler, Arquitetura das Artes, e Medicina por conta da genética, né? E aí, minha primeira semana de aula, já tive aula de genética e aí tive certeza que era aquilo. Após a senhora terminar a graduação, a senhora foi fazer especialização em genética. Como foi essa trajetória da especialização da sua residência? A genética é uma residência de 3 anos, é uma residência direta que a gente fala. E foi assim, realmente a confirmação do que eu já imaginava, né? Na verdade, tem uma história por trás da minha residência, porque eu estudei com uma professora que ela é pediatra, endócrino-pediatra. E aí eu passei o curso inteiro achando que eu ia ter que fazer pediatria ou endócrino para ser geneticista. E aí quando foi no último ano, eu estava entrando para o 6º ano da faculdade, conheci uma médica geneticista que é de Campina Grande, mas que mora em Campinas, que veio fazendo um trabalho aqui. E ela começou a falar sobre a residência de genética. E aí foi quando ela disse assim, façam genética. E eu, não, mas eu vou trabalhar com genética. E ela disse, não, mas faça residência. E aí foi quando eu descobri que existia residência. E aí mudaram todos os meus planos. É fácil entrarmos nos programas de residência em relação à genética? É amplo ou é bem restrito os lugares que tem? No Brasil, a gente conta com 11 serviços, não são muitos lugares que tem. E eu confesso que na minha época, a gente tinha uma procura que não era tão grande, né? Tinha uma concorrência, tinha, mas hoje a gente tem uma concorrência bem maior. Vendo a sua história, né, um pouco da sua história, eu vi que a senhora também, assim que a senhora terminou, né, a sua residência, passou no concurso para ministrar aula na Universidade Federal da Paraíba. Como foi esse processo? Então, na verdade, o primeiro concurso que me fez voltar logo foi o concurso daqui de Campina Grande, do HU, que eu tô como médica. E aí, na época, eu já atendia em João Pessoa. Eu já ia ali pelo menos uma vez por semana para atender pacientes. E aí, abriu o concurso. Esse concurso já era a 4ª vez que abria, porque não preenchia as vagas, sempre exigiam vaga de doutorado. E a gente acabou fazendo um concurso novo lá para mestrado. E eu tinha acabado de terminar meu mestrado. E aí, na verdade, foi por conveniência. Eu nunca tive o sonho de ser professora. Na verdade, eu cresci com minha mãe dizendo que ser professora é muito ruim, então na minha cabeça isso nunca ia acontecer. E hoje eu sou encantada, eu adoro. Quais foram as suas maiores dificuldades, tanto na área clínica, como também na área da docência e os maiores aprendizados até hoje? Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades ainda é a parte burocrática. Eu acho que ainda é um peso. A gente tem muitos entraves, muitos papéis, muitos relatórios, muitas coisinhas que poderiam ser facilitadas, mas eu acho que todo semestre eu aprendo muito com os meus alunos. Eu penso que é como se fosse uma mãe que está gestando, está dando para conhecer os filhos. Então, a cada turma, né, são alunos novos e que eu vou conhecendo, vou me aproximando. Infelizmente, são muitos alunos, não consigo conhecer a fundo, né, ou tão de perto, mas aprendo cada vez mais. Eu acho que quando você entra na docência, você entra ali um cristal bruto, uma pedra bruta, e a gente vai se lapidando, a gente vai aprendendo com a experiência. E assim, tem coisas que, claro, eu fui aluna há 10 anos, eu concluí a minha faculdade, mas tem coisas que eu ainda lembro, né, do que é ser aluno, e eu acho que a gente não pode esquecer do que é estar do outro lado também, né. Pensar que a gente não está na competição com o aluno, pelo contrário, a gente quer realmente estar junto, né, a gente quer o bem do aluno, então eu não tenho nenhum ganho em reprovar ninguém, não tenho nenhum ganho em ficar correndo atrás dos alunos, não, pelo contrário, a gente está aqui para construir aprendizado junto
E o que eu planto neles, eu tenho certeza que é a sociedade que vai colher depois. Referente à sua clínica, né, aqui, somente aqui no HU, quais são os principais casos que vêm até a senhora? Nossa, se você vier 10 vezes aqui, serão 10 ambulatórios diferentes. Os residentes que passam, os alunos que passam já sabem disso. Nunca vai ser um ambulatório igual. Hoje a gente teve um ambulatório e aí a Tese falou, nossa, eu nunca tive um ambulatório que tivesse tantos casos. Hoje foi câncer de mama. Mas tem outros dias que tem 2 casos de câncer de síndrome de Luna. Outros dias em que a gente vai ter todos os casos diferentes um do outro. Tem semana que eu não atendo um caso repetido. Uma das coisas que me faz gostar muito da genética é essa variedade realmente de pacientes, que faz com que a gente não tenha, na verdade, uma rotina. Em nosso primeiro episódio do Genético Cast, né, foi com a professora Simone. Ela falou um pouco da sua trajetória e já introduzindo ela aqui na nossa conversa, para quem não assistiu ainda, né, nosso primeiro episódio, e depois quiser se aprofundar, mas assim a gente queria que a professora Simone falasse um pouquinho, resumidamente, um pouco da sua história, para a gente depois fazer aqui um bate-volta aqui entre vocês duas. Da minha trajetória, né, como diferente de Rayane, já vim direto para a docência, né, mas também a gente compartilhou alguns sentimentos, né, até na entrevista inicial também. Primeiro, a gente cheguei na genética antes de chegar na biologia, né, eu tive que fazer a opção, eu fui para a parte mais prática, né. Ou eu ia ter que fazer medicina, para trabalhar com genética médica, ou eu fazia ciência biológica para trabalhar com genética que eu queria. E na universidade que eu fiz a minha graduação, tem a opção de bacharel em genética. Então você não precisava, assim, você podia escolher, né, genética vegetal, né, mas eu sempre trabalhei com genética humana. E foi uma oportunidade muito boa, eu trabalhei com médicos, na época a biologia fazia parte da ciência da saúde, né, então a gente estudava no Centro de Ciências Médicas. Então as aulas eram médicos que davam aula pra gente também, então a gente tinha muita genética médica. Eu tive umas 3 disciplinas de genética médica, então assim, passei por um processo de formação diferente, né, do que dos cursos hoje, que a gente vê uma genética geral, mais uma molecular e pronto, né, tem que ter umas disciplinas mais seletivas específicas. Então, meu foco sempre foi genética humana, então eu já sempre trabalhei, já fui em busca, né, de estágio para trabalhar na área. Durante minha graduação eu tive a possibilidade, né, eu fui buscar, eu tinha 2 opções, tinham 2 geneticistas professor geneticista na universidade. Um era o Dr. Guilherme, que era do Hospital Universitário lá de Alagoas, da UFAL, e o outro era o Dr. Luiz Antônio, que geneticista também, mas que estava na biologia. Era o geneticista das ciências biológicas. Então, eu fui para a ciência biológica e ele estava montando, na época, um laboratório de paternidade. Na época, né, alguns 22 anos que eu tenho formado, então já tem um tempo, as polícias científicas ainda não tinham sido formadas, né, na polícia em geral, e ele estava montando um laboratório de identificação humana, e era um laboratório que fazia identificação humana e trabalhava com doenças genéticas. Então a gente estava naquele início. Então a gente fazia paternidade, era o que rodava, o que fazia manutenção, recurso financeiro na época, eram os testes de paternidade e os casos forenses que a gente fazia para a polícia. A gente tinha um convênio com a Polícia Civil de Alagoas, que eles não tinham um laboratório próprio, então a gente trabalhava com muita amostra. A DNA forense tinha um volume muito grande. Naquela época a gente trabalhava muito, porque Alagoas é até conhecido, né? Muitos homicídios, casos, então assim, a gente trabalhava toda semana direto. Era intenso. Era intenso, e com toda essa amostra biológica, era osso, tecidos carbonizados, não sei o que. Quando eu via no jornal, encontrado o corpo no canavial, eu já ficava, aí ia lá. Tanto que eu fiz meu TCC com corpos carbonizados, de tantas amostras que eu tinha, que eu fiz, não, eu vou juntar todo esse material, aí eu fiz meu TCC. De tão intenso que foi. Então foram 4 anos assim, trabalhando intensamente, porque eu procurei estágio no primeiro dia de aula, né? Então a universidade ficou 3 meses de greve, ou seja, eu fiquei 3 meses só no estágio, né? Quando voltou às aulas, ou seja, antes de conhecer a biologia, eu já conhecia o laboratório de genética. E trabalhei 4 anos com DNA forense, que é uma área muito boa, tudo, só que aí, quando eu terminei o curso, estava nessa transição, onde estava certificando os laboratórios da própria polícia para poder os exames serem exclusivos pelos policiais, né, pelos peritos criminais. Então estava naquela transição, então a universidade estava com outro olhar, né, não estava mais fazendo tanto suporte assim, para a parte forense, que é uma parte que os meninos amam, né, CSI, acho que vai ver
Era DNA, a gente tirava da impressão digital, de carta, de cigarro, de copo, era daquele estilo mesmo, assim, era bem assim, né? Todo mundo queria trabalhar, achava o máximo. Eu chegava em casa e dizia, pelo amor de Deus, está fazendo a osso, ou seja, a gente estava ferrando o osso para fazer o estudo DNA, era um momento bem intenso mesmo da graduação. Então, isso fez uma diferença, acho, na formação profissional, que eu acho que muita experiência, teve um volume de trabalho muito grande. De prático, né? Da experiência. Na época não tinham tantas pessoas. E quando eu terminei a graduação, eu queria fazer mestrado e queria continuar na parte humana. Mas eu queria trabalhar não só com forense, mas queria trabalhar com outras áreas. Eu até fui, né? Eu tinha, né, as opções. Em primeiro lugar, eu queria trabalhar com genética humana, populações humanas, aí era o UFMG, né? Eu fui lá, conversei com o pessoal, mas eu já tinha ido também na UERJ, que ele trabalhava com o Dr. Eliseu Rezende, que era colaborador do meu orientador, e também trabalhava com DNA forense, mas que tinha alunos mestrado, doutorado, tudo. Eu falei, não, tinha pós-graduação na área. Mas aí, o grupo da UFMG eu achei mais consolidado, e eu acabei, não, vou para essa área que eu acho que tem mais possibilidades, já por esse momento mesmo, né? Porque eu cheguei num momento que, assim, eu vou acabar deixando de ser muito de professor e virar polícia, né? De ser trabalhar com DNA, fazer doutorado na parte forense. Aí eu falei, não, vamos focar, vamos mudar um pouquinho de área, né? Então foi nesse momento. Mas quando eu cheguei aqui na Paraíba é que eu me encontrei com a genética médica, literalmente, porque lá em Belo Horizonte eu trabalhava com genética populacional, né? Universidade de Populações Humanas, mas para saber origem, povoamento. Aí quando eu cheguei aqui, justamente aqui, né, onde a gente está gravando aqui no HU, porque o EPB não tinha laboratório de genética, quando eu cheguei eu fiz um convênio com o pessoal, a direção aqui do hospital, e eles me cederam o laboratório de biologia molecular e eu fiquei 4 anos usando o laboratório aqui. Então, vamos dizer assim, o material de estudo todo foi aqui, os pacientes que tinham. Então eu fiz uma parceria com a doutora Aline Mota e com a doutora Alana Brandes, que eram as endocrinologistas aqui, e a gente comecei a trabalhar com o hipotireoidismo congênito na época. A doutora Paula Francinete estava fazendo doutorado, e assim que ela voltou, a gente começou a trabalhar, fez colaborações, e a gente começou a trabalhar com mucopolissacaridose. E até hoje, né? Eu continuo trabalhando com mucopolissacaridose já a partir dessa colaboração que a gente iniciou. Então, estou aqui na genética médica nesse movimento, mas teve todo um percurso para chegar até aqui. Já que a senhora entrou nessa parte da genética médica, a próxima pergunta que eu tenho para vocês duas, né? Vocês respondem à medida que eu vou perguntando. São 2 perguntas, na verdade. Qual a importância, né, da ancestralidade referente a uma doença, para a gente saber a ancestralidade que está na pessoa? Como é que isso ajuda? A professora Simone, depois a Renan responde. Pode ser assim? Pode ser. A ancestralidade, ela traz a informação, vamos dizer assim, da origem, vamos dizer assim, da natureza da mutação. Você consegue, com essa informação da ancestralidade dos pacientes, a gente consegue ter uma ideia, né, traçar, vamos dizer assim, uma rota da chegada daquela mutação para uma determinada população, né? Aí, a partir daí, dessa informação, a gente consegue mapear e pode até traçar, não prognóstico, mas a gente pode pensar num aconselhamento genético para uma determinada população, para um grupo familiar. Então, a ancestralidade, ela traz para a genética médica uma informação a mais, né? Uma informação da natureza da mutação, da origem da mutação, para poder até direcionar como é que a gente vai caminhar, né? Na perspectiva de um aconselhamento genético, de uma orientação para as famílias referente a própria doença, né? Como a gente pode tratar. É mais nesse sentido, né? Que ele contribui. Então, quando a gente fala de genética, a gente sempre vai pensar nos nossos ancestrais, né? As pessoas que vieram antes da gente, que foram passando aquelas informações. Só que quando a gente fala da ancestralidade, é muito maior do que só quem está ali próximo da gente, avô, bisavô. E aí, como você falou, a gente entende qual é o caminho, como é que, de repente, eu tenho ali, por exemplo, uma população que tem tantos casos de uma doença. Isso me ajuda, do ponto de vista da genética médica, a rastrear quem são os possíveis afetados, mas também os portadores, principalmente nas doenças que tem ali, a questão da consanguinidade envolvida, da herança tarsômica recessiva, os portadores que podem se casar e que vão ter um risco ali aumentado para os filhos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a mutação R3X7H da síndrome de Li-Fraumeni, em que a gente tem um percurso que o estudo da ancestralidade permitiu entender, né, dos tropeiros ali na região sul, qual que foi o caminho, quem são as populações afetadas, como é que o comportamento é tão diferente no mesmo país, na região sul para a região norte, e agora isso avançou ainda mais, porque a gente descobriu que, entendendo, né, a relação da parte genética com a parte
médica. Por que alguns pacientes são mais graves do que outros para a mesma mutação? E aí a gente descobriu que aqueles que herdavam um determinado haplótipo, com a outra mutaçãozinha que tem junto, tem um quadro clínico diferente por conta dela. Então, assim, ainda não é uma coisa que a gente tem usado na prática médica, mas já deu uma luz, né, para a gente começar em como utilizar essa informação. Então, assim, é um dado que carrega uma história, né, mas que também ajuda a construir aí no futuro. A professora Simone, especificamente, ela estuda atualmente as NPS. Para quem não conhece as NPS, professora, o que são as NPS? As NPS são mucopolissacaridoses, são doenças que a gente chama, se classifica, né, como um erro inato metabolismo, porque está envolvido uma alteração genética que ou inativa ou altera uma proteína específica, um enzima específico de uma rota metabólica, né, específica do organismo, do indivíduo, né, ou seja, alguma coisa que ele vai metabolizar, alguma enzima, alguma coisa que ele precisa para o desenvolvimento normal do organismo, né. No caso das mucopolissacaridoses, é uma doença lisossomal, que a gente chama, então é uma enzima que vai estar ausente, dependendo dos tipos, né, que a gente tem alguns subtipos de NPS, e de acordo com a mutação específica e com o gene específico, a ausência daquela enzima ela vai causar alguns efeitos, alguns sintomas, né, que a gente consegue classificar esses pacientes como, né, como portadores de NPS, né. Aqui na Paraíba a gente tem, né, aqui no Nordeste, no Brasil, a gente tem uma frequência grande de NPS, que varia os tipos de acordo com a população, porque tem um histórico populacional, né, distribuição das doenças genéticas em si, e a gente tem uma questão da responsabilidade presente, né, no estado, vamos dizer assim. A gente tem regiões, cidades, municípios, né, no estado da Paraíba que ainda tem, né, vamos dizer assim, um padrão, uma cultura, né, de consanguinidade que acaba, né, elevando a frequência dessas mutações que são, a gente chama de doenças raras, né, que são raras e que em algumas pela prevalência, né, mundial, vamos dizer assim, são raras, mas que a gente observa com alta frequência, né, em incidência em algumas populações, algumas cidades aqui do estado, e chama atenção, né. E no caso das MPS, elas chamaram atenção aqui, né, para o estado da Paraíba, porque a gente tem um número elevado, por exemplo, do tipo 4, né, teste tipo 4, e a gente fez, né, uma análise em colaboração com a doutora Paula Francinetti e o pessoal do INAGEMP, que é o Instituto Nacional de Genética e População, que trabalha com NPS, buscando pacientes do Brasil inteiro, né? E nessa colaboração a gente viu que esses pacientes daqui da Paraíba, eles têm, como a doutora Raine falou, o mesmo haplótipo, ou seja, a mesma combinação de mutações e um espectro diferente de sintomas clínicos, né, que variavam tudo. E a gente fez a ancestralidade desses pacientes para ver, né, como é que se eles colaboravam, se eles também combinavam na questão ancestral, né, de origem daquela mutação, e eles também tinham, a maioria dos pacientes, a mesma ancestralidade de origem europeia e paterna, né. Então, isso mostrando, né, que tem uma distribuição e que provavelmente, né, o que ocorreu para essas frequências é um efeito fundador, né. Você tem pessoas, regiões que foram fundadas, vamos dizer assim, por famílias, né, portuguesas, no caso, na história aqui da Paraíba, a história recente da Paraíba, formação por famílias portuguesas que trouxeram o alelo e ele continuou se mantendo ao longo das gerações devido também à consanguinidade forte que a gente encontra aqui no estado. Então, essa combinação, né, de um grupo populacional pequeno, restrito, né, um pouco, vamos dizer assim, quase que isolado, e a consanguinidade é o que, né, provavelmente levou a frequência, a presença, manteve, né, vamos dizer assim, até hoje, da presença dessa mutação na população. Então, as NPS, elas, né, têm essa característica. Doutora Helena, falando sobre as NPS, quais são as principais queixas que um familiar ou paciente que tem NPS chega para a senhora, tipo, na primeira consulta? Então, esse é já o primeiro problema, porque não chega direto para a genética. São pacientes que percorrem diversos outros médicos, diversas outras especialidades, até ter o diagnóstico. Mas a grande queixa, na verdade, pode até variar, mas alguns são mais comuns. Então, eles podem ter quadros de infecção de repetição, baixa estatura, eles podem ter quadros de algumas deformidades ósseas, tanto que o ortopedista é um dos médicos que é mais procurado. De forma mais precoce também, a gente pode ter, por exemplo, o cartão de giba torácica, eles têm como se fosse uma corcunda, mas não é aqui em cima como a gente costuma ver, é aqui no meio das costas. A gente pode ter pacientes que evoluem com um quadro de hérnia umbilical, um aumento do abdômen por
acomodamento do baço, do fígado. Isso é uma bem geral, né? Como você não falou, a gente tem aí vários tipos de MPS. Tem pacientes que têm um tipo 1 e tipo 2, que tem mais atraso de neurodesenvolvimento, pode ter deficiência intelectual, outros têm cardiopatia também associado, outros têm opacidade da córnea, como se fosse uma catarata mais jovem. Só que alguns, né, sintomas aparecem aí depois de algum tempo. Nem sempre são a primeira queixa do paciente. Ou então quando o paciente chega, ele já tem várias outras coisas. Uma das últimas que a gente fechou o diagnóstico aqui no HU foi uma menina que ela veio, na verdade, quase que por acaso, porque ela tinha um quadro de pneumonias de repetição, ela daqui de Campina Grande, não veio nenhuma cidadezinha, foi daqui de Campina Grande. E no raio-x que ela fez de tórax, ninguém pensou em PS, no raio-x de tórax, um colega radiologista que já conhece os nossos casos aqui, já tem muita experiência, olha, não tem pneumonia, mas tem essa vértebra aqui, alteração esquelética, que parece com PS. E quando a menina chegou, foi engraçado, os alunos já estavam atendendo, e eu vi a menina de costa, achava que alguém tinha encaminhado já ela para fazer o tratamento aqui. Porque assim, de costa a menina já era um MPS todinho. Então assim, tem hernia umbilical, tem baixa estatura, a proporção dos membros, a mãozinha engar, o rostinho, a face mais infiltrada, mas ela não tinha diagnóstico ainda. Então assim, realmente as queixas são diversas. Pensar sempre que quando os pacientes eles têm acometimento multissistêmico. Então assim, passam várias especialidades, muitas infecções de repetição, graves, pneumonias, por exemplo, infecções de ouvido, pode ter quadros que são progressivos, a gente tem sempre que pensar também. Mudando um pouquinho e ao mesmo tempo não, assim, saindo da parte clínica de certa forma. Como, para as duas agora, como é que um médico geneticista e um biólogo geneticista podem atuar conjuntamente? Doutora Rayana, se quiser iniciar. Todo mundo que trabalha com genética, né, vai ajudar a construir esse conhecimento. Então, pensa na questão da genética humana, né, que a gente estava comentando. O médico geneticista entra com a clínica, né, com um diagnóstico, com o manejo do paciente, com o tratamento. E o biólogo vai entrar, você não vai comentar mais um pouquinho, complementando essa parte, ajudando no diagnóstico. E ambos vão construir a questão do acompanhamento genético, que é um processo, né, que o paciente ele percorre desde o diagnóstico até o conhecimento dos seus riscos de recorrência, como a gente está falando aí sobre ancestralidade e tudo mais. Como o doutor Rani falou, é o complemento, né? Um complementa o outro. O biólogo geneticista, cabe a gente fazer a questão de identificação de mutações, a verificar os padrões de herança que estão envolvidos, todo esse mecanismo. A gente, diferente do médico, a gente não dá o diagnóstico, a gente acompanha os pacientes que foram diagnosticados, que são identificados, né, clinicamente, né, e a gente pode fazer, por exemplo, dar o diagnóstico molecular, a gente faz a parte, o restante da confirmação, vamos dizer assim, né, para colaborar com os dados, né, da clínica, e trabalha também muito voltado também pode trabalhar também com a parte do aconselhamento genético, né, que é a parte, vamos dizer assim, que a gente pode pensar multidisciplinar, né, não é só para biólogo, não é só biólogo geneticista, né, vai ter outros profissionais como psicólogo, né, como fisioterapeuta, outros profissionais que podem acompanhar de acordo com a característica, né, da doença, mas tanto o biólogo geneticista e o médico geneticista, eles colaboram. O ideal é que a gente consiga colaborar e trabalhar, porque um complementa o trabalho do outro. Por exemplo, o biólogo geneticista, a gente tem a limitação da a gente precisa captar os pacientes do geneticista. Quem dá o diagnóstico, quem faz a captação, a recepção e o acompanhamento, que é o principal. Não é só a gente identificar o paciente, né, a doutora Ana, que tem essa experiência, não adianta só olha, achando um EPS, tem toda uma rede de apoio, de acompanhamento, que tem que não é só naquele momento do diagnóstico, dá um exame, olha, agora você tem EPS, não é isso, tem todo um processo, né, que vai ser. No ideal, todo mundo tem o seu papel, trabalhando em conjunto, né, mas assim, acho que no Brasil ainda tem muita limitação de construir essa equipe. Existe já, spoilers, existe já o processo de andamento da construção da residência profissional para aconselhamento genético, né? Porque a gente está preso de formação, né? Qualquer biólogo tem que ser um biólogo realmente com formação para isso, para o processo de aconselhamento, porque não é só dizer, olha, tem esta mutação, né? A gente tem toda uma capacitação para essa transmissão da informação, como é que é esse processo, o paciente ele já vem de um percurso muito difícil, né? Já vem de muitas especialidades, está sofrendo muito com aquela informação, mas que o ideal era que a gente tivesse todo mundo trabalhando, então assim, o pessoal da psicologia, o pessoal da enfermagem, que a gente também, a enfermagem a gente acaba, não aqui, mas em alguns centros trabalhando um pouco mais separado, com genética, por exemplo,
A enfermagem tem essa questão de estar junto em alguns serviços, tem alguns enfermeiros que fazem esse trabalho. Em geral, serviços mais de referência que a gente não tem. Mas seria muito bom a gente contar, né, com uma equipe bem completa, assim. Uma dúvida que surgiu para mim no momento que vocês estavam falando aqui, em relação, para perguntar a você, Rayana. Quando o paciente recebe o diagnóstico em si, qual é a reação dele e da família? Porque, assim, muitas pessoas, várias vezes, não sabem o que é a genética, nem que são doenças genéticas ou doenças raras. Quando eles têm essa confirmação, qual é a primeira reação? Depende muito, assim. Pra mim, eu acho que varia se o paciente já chega pra mim para eu dar o diagnóstico, já chega com o exame na mão, ou se a gente tá fazendo um processo de investigação. Porque se a gente tá no processo de investigação junto, então na primeira consulta a gente já vai situar, olha, a gente tem uma suspeita, a gente vai investigar, faz parte do processo de aconselhamento a gente fazer esse aconselhamento pré-teste que a gente fala, né? Às vezes eu nem preciso de exame. Então na primeira consulta a gente já fez o diagnóstico clínico, mas a gente tem a forma de explicar para a família, olha, a gente está investigando isso e isso, eu acho que é isso e isso. E a reação realmente varia muito. Algumas pessoas sentem um alívio, acho que esse é um dos sentimentos mais comuns. Alívio de conseguir esclarecer, de ter uma resposta. Porque por mais que pareça muito confuso e distante quando a gente fala doenças genéticas, né? As pessoas nunca ouviram falar, mas para quem convive com algum sinal ou sintoma, ter uma resposta para saber o que é que explica aquilo ali, normalmente é muito reconfortante às vezes. Claro que vem junto o medo, porque é um negócio raro, a gente às vezes não tem muitas informações. Falava hoje para uma pessoa que mandou uma mensagem, saiu esse resultado do exame, e o médico disse que nunca teve que falar e que não sabe, não tem muita informação. Isso vai acontecer, é uma doença rara, né? Mas eu acho que a partir do momento em que a gente já tem um diagnóstico, a gente sabe o caminho. Olha, aqui a gente tem uma luz, a gente tem uma foto para onde é que a gente deve seguir. Nem sempre a gente vai ter as respostas todas, né? E acho que isso precisa ser alinhado, esse expectativa tem que ser alinhado com a família. Mas só em conseguir dizer, olha, tem isso, de alívio. Alguns, claro, vão ficar tristes, porque ninguém quer ter um diagnóstico de doença genética. Mas tem o ponto ali de, tudo bem, é genético, mas eu sei o que é e a gente vai estar ali para lidar junto, né? E aí tem outras coisas que influenciam, então assim, qual que é o prognóstico daquela doença, né? Se tem tratamento, se não tem. Então não é um sentimento uniforme, varia muito o que a gente está falando. Mudando um pouquinho agora de assunto, né? Mas também referente à ciência, a gente sabe o quanto é importante a gente divulgar o que a gente produz, levar as informações para a sociedade. Então, um ponto em comum entre vocês duas é a divulgação científica, né? Entre tantos outros. As duas, né? Tem o Instagram, tem o Genética na Rede, né? O qual a gente está aqui apresentando aqui para vocês, a partir do Genética Cast. E também tem o Genética Gram, da doutora Rayana. E eu queria perguntar à doutora Rayana, o que fez a senhora criar o Genética Gram? É a senhora que gerencia? Quem está por trás do Genética Gram? O Genética Gram, ele surge, na verdade, quando eu voltei para Paraíba e comecei a trabalhar, e eu percebia que as pessoas não sabiam quando procurar um médico geneticista. Então, assim, você sabe quando vai para um carro, você sabe quando vai para um pneu, quando vai para um oftalmologista, mas os pacientes sempre iam encaminhados. E aí, até os próprios planos de saúde têm dificuldade, né? Acabou que assim, eu criei o Genética Gram em 2018, foi exatamente quando eu voltei. Eu não usava muito 2018, 2019, porque foi mais ali como cartão de visitas, né? O pessoal já pergunta, mas tem Instagram, então era assim, da semana que eu atendi tudo. Só que aí eu comecei a sentir essa necessidade de divulgar essas informações. Olha, tem que procurar médico geneticista em tal situação, olha, isso aí é tratável, então faz diferença. E comecei a alimentar ali a rede nesse sentido. Acabou que veio a pandemia junto e eu acabei tendo mais tempo de produzir material ali. Mas eu produzo todo o material. Eu tenho ajuda com algumas artes gráficas ali, o pessoal faz ali a parte do campo, das artes que não dá tempo de ficar mexendo naquilo, de criar essas habilidades. Mas todo o material é revisado e construído. Então eu tenho aqui o pessoal da Pupila, que é maravilhoso, que me ajuda a fazer realmente essa parte, mas o Genética Gram é Rayana. Eu conheci a senhora a partir do Genética Gram, né? Eu achava, cara, que interessante, tem um Instagram de genética. E depois, né, na pandemia, também foi criado o Genética na Rede. E eu perguntei à professora Simone, o que fez também a senhora criar o Genética na Rede? O Genética na Rede, a motivação inicial foi a pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve que se adequar
as atividades que a gente, né, realizava. E a gente teve também, da mesma forma que todo mundo se adequou vamos dizer assim, às informações, né, online, né, que estavam surgindo, a gente percebeu que era muita informação, uma enxurrada de informação e muita coisa que às vezes não fazia sentido. Às vezes pessoas divulgando coisas que não eram, vamos dizer assim, cientificamente assim, comprovadas. Isso. E principalmente quando começou, né, a divulgação referente à própria vacinação, ao próprio processo, eu percebi que tinha assim, a falta de muita informação, né? Naquele momento eu fiz, não, eu tinha que adequar a atividade dos meninos, tão diferente. O Genética na Rede não é esse mundo. O Genética na Rede é um grupo de alunos, é um projeto de extensão, e são alguns alunos. Viviane coordena o projeto atualmente, né, o grupo de alunos, e são vários alunos que participam e constroem. A gente faz o roteiro, né, o cronograma das publicações, mas os alunos que estão desenvolvendo essas habilidades, e que eu vejo assim, trazendo mais uma oportunidade profissional também para eles, né, de atividade, né, porque hoje em dia, para trabalhar, o profissional precisa ter essa visibilidade, né, ampliar essa visibilidade, mas assim, o intuito, a motivação maior é isso, a gente conseguir, de alguma forma, produzir um conteúdo que fosse confiável, né, com base científica do que estava sendo publicado, para trazer algumas informações, principalmente temas que, né, poucos, vamos dizer assim, não é que é pouco conhecido, mas que algumas pessoas têm uma limitação acesso àquela informação, porque às vezes são termos muito científicos, ou termos muito elaborados que as pessoas não entendem. Você vai só falar o nome da doença, não sei, aí a gente trazer a genética para mais perto, na linguagem que as pessoas compreendam, para que todos, a gente não pensou genética na rede para estudantes de biologia, não para estudantes, a gente pensou genética na rede para o público geral. Então, foi nesse sentido da gente trazer essas informações, da gente trazer divulgações, trazer esse momento, e a gente está, né, se adaptando ainda, né, continua trazendo mais agora a imagem, né, o vídeo também das pessoas para, vamos dizer assim, até valorizar mesmo o que a gente tem aqui na região. Então, o Genética na Rede, ele começou com esse enfoque de tudo, mas eu vejo que ele está trazendo mais uma coisa regional, trazendo uma regionalidade muito forte. Que a gente tem poucos geneticistas, né? Você sabe disso, que a gente tem poucos médicos geneticistas, poucos biólogos geneticistas que trabalham com genética humana, ainda que desenvolvam atividades mesmo de pesquisa na área, principalmente aqui na região, porque a gente não tem nenhuma pós-graduação que fortaleça isso, né? Que aqui, por exemplo, na Paraíba, a gente não tem, que estimule, né, a formação, a capacitação desses alunos. Então a gente forma alunos porta, né? A gente manda para fazer um mestrado, um doutorado fora, na esperança que faça com você que volte para contribuir. E então eu vejo que a gente está trazendo um pouco dessa regionalidade, para trazer, para valorizar o que está sendo feito aqui. Então a gente, além de genética da rede, né, pode dar um spoiler para falar, a gente tem o cordel, né, o cordel em genética também, que é outra característica que a gente vem trazendo também nesse processo de divulgação. Então estamos nesse movimento, né, de trazer essa divulgação, de mostrar o que a gente tem, né, no Nordeste, que a gente fala tanto das praias e às vezes não fala dos profissionais que exercem de atividades específicas aqui. Além do nome, que eu acho maravilhoso, né, Genética na Rede, que junta ali do rede social com rede, que é regional. Eu acho uma coisa que é muito legal de vocês, exatamente trazer essa regionalidade, não só no sentido das palavras e do cordel, mas também de valorizar muito o que a gente tem aqui, né? Eu acho que foi engraçado que foi um movimento muito parecido com o Genética Grande também, que eu comecei querendo divulgar a genética médica, mas que a gente começa a sentir o nosso público, a entender que eles têm dificuldade. É um público que não tem acesso a tantos termos técnicos, então quando fala promoção, gente, todo mundo já se assusta. E tem essa necessidade de traduzir a genética para as pessoas, tornar ela mais acessível. A informação precisa ser, né, acessível, precisa ser para todo mundo. E a rede social, ela é um instrumento para isso, né, que é extremamente universal e que a gente consegue utilizar de várias formas, atingir tantos públicos, com um bom objetivo, né, no meio aí, né, de tantas outras coisas, informações deturpadas que a gente tem. Doutora Rayane, em meio às publicações que a senhora realiza no Genética Grande, quais são os impactos que que a senhora vê de retorno da divulgação científica que a senhora realiza? Nossa, eu já consigo ver que vem mais pessoas que procuram a genética, e não falo só para mim, inclusive, tá? Falo que procuram a genética, todo mundo que alcança aquela informação de forma espontânea. Então, não precisa mais esperar que um outro colega encaminhe. Até porque a gente sabe que a própria medicina ela tem muita limitação
porque nem todo mundo passou com médico geneticista para aprender algumas coisas da parte clínica mesmo, né, de indicação. Que foi uma coisa que eu senti também. Os colegas às vezes também não sabiam encaminhar. Já consigo ver que o conhecimento às vezes está mais acessível. Então, até as pessoas que estão lá, que acompanham, eu já vejo que fazem perguntas que entenderam de um outro assunto, né, e replicam para outros. Isso é muito legal. Já vejo a informação ela se espalhando. Então, não é só quando o pessoal compartilha o post, não. Eu vejo assim que fulaninho viu aquela informação, já encontrou um paciente. Então, assim, às vezes não passa de novo, não vem para mim, mas é para outra pessoa que precisava. E a gente sabe que isso muda, né? Um diagnóstico muda ali a vida da pessoa, seja com relação ao tratamento, seja com relação a risco, né, para outros filhos. Então, assim, é muito legal ver essas repercussões, a gente vê como se fossem realmente ondas ali de propagação, bem bacana. Doutora Rayan, mediante isso que a senhora falou, como é possível, como é que a gente faz para conseguir uma consulta com o médico geneticista? Médicos geneticistas, como você falou, são poucos. Realmente. Nós somos uma das especialidades que menos tem médico no país. Apesar da gente ter uma procura cada vez maior, mas a gente tem uma limitação com relação à formação, a gente tem pouco serviço. A gente tem um novo serviço aqui no Nordeste, acabou de ser implementado, que é em Fortaleza, o novo serviço residência, que está um pouco mais perto aqui da gente. Mas a gente tem um médico geneticista particular, pelos planos de saúde, todo paciente que tem indicação, o plano é obrigado a cobrir, mesmo que não tenha dentro da sua rede, e pelo SUS. Pelo SUS a gente tem a rede EBSEG, acho que todos os hospitais já tem médico geneticista, outros hospitais universitários costumam ter médico geneticista também, principalmente se são aqueles serviços que têm residência, e aí a gente vai ter pelo menos 11 a mais no país, tá? Existem hospitais que têm ambulatório de genética, mas tem a possibilidade também da gente procurar pelo SUS no mapa, no site da Sociedade Brasileira de Genética, spgm.org.br, tem um mapa, logo quando a gente abre, em que cada estado, clicando, a gente consegue ver os serviços e os médicos geneticistas de cada lugar, então é uma outra forma da gente saber também. Para quem gostou, né, da doutora Rayan, do que ela falou aqui hoje, onde é que a gente pode encontrar a doutora Rayan para ser atendida? Eu trabalho em Campina Grande e em João Pessoa. Trabalho nos dois hospitais universitários, em Campina Grande e em João Pessoa. Atendo também particular, consultório. E aí, procurar as informações lá no Genetigram. Para a gente finalizar, uma última pergunta para a Gilson. Para quem gosta da área de genética, quais conselhos vocês dariam para quem entrar, né, nessa área? E como é o mercado de trabalho e a perspectiva futuramente para essa área? Para biólogo geneticista, ele tem que fazer, né, inicialmente, para poder fazer essa formação, é um processo longo. Você tem que fazer a graduação em ciências biológicas, né, ou biomedicina, alguma área afim, e fazer o mestrado, doutorado na área para poder você obter o título. A Sociedade Brasileira de Genética, ela dá título de especialista também, pode ser feito em algumas áreas, tem aconselhamento genético, tem genética médica, tem algumas áreas que você pode solicitar o título de especialista, caso você queira, né, atender e ter essa especialidade de genética. Ou, né, com mestrado e doutorado, você já tem uma habilitação, por exemplo, para ministrar aula, para trabalhar, né, em laboratório, para fazer a parte, vamos dizer assim, de identificação de mutações, tudo, seja, dependendo da sua capacitação, sua formação específica, já pode trabalhar na área. Mas é esse percurso que tem que ser feito para poder ter essa habilitação, vamos dizer assim, em genética, né, para o biólogo geneticista. Eu acho assim, quando a gente pensa em genética, coisa que eu percebi ao longo dessa minha trajetória, tem muita gente que gosta de genética, mas não sabe o que quer fazer com genética para entender qual que é esse caminho. Então, assim, a gente pode trabalhar na genética médica, a gente pode trabalhar na pesquisa, a gente pode trabalhar dentro dos laboratórios. E tem pessoas que querem fazer pesquisa, né? Tem pessoas que querem trabalhar lá desenvolvendo terapia gênica, tem pessoas que querem trabalhar com a parte de exames, tem pessoas que querem trabalhar diagnosticando e tratando. E aí eu acho que, gostou de genética, pensa o que é que você quer fazer com essa área, né? Eu falei um dia desses com uma pessoa da Índia que queria trabalhar com genética e veio me pedir dicas. Achei muito engraçado. Para saber o que é que ela fazia. Não, eu quero ficar na genética básica. E aí, pensando na genética médica especificamente, se você é médico e pensa em fazer genética, a primeira coisa que eu falo, que está na graduação, tenta ser um bom médico. O bom médico geneticista, ele é primeiro um bom clínico.
um bom médico generalista, que tem uma formação completa em todas as áreas. Porque às vezes existe muito aquela afobação, eu vou já sair parecendo tudo sobre genética. E não, a graduação é para você se tornar um bom médico generalista. Vai ter a residência para isso, para você ter formação complementar e específica. Porque às vezes a gente acha que vai, não, deixar para estudar essas outras coisas na residência. Não vai. Na residência eu tenho que estudar genética. E você já tem que trazer esse base, porque são muitas doenças e a gente precisa ter, não só para cuidar melhor do paciente, como também para fazer diagnóstico diferencial. Acho que essa seria a primeira dica. A outra é pensar que precisa ser curioso. Acho que é uma qualidade comum para geneticistas em geral. E realmente ter essa curiosidade voltada ali para ajudar o paciente, no caso da genética médica, em chegar no diagnóstico. E estudar sempre. Acho que a curiosidade dela está atrelada a estudar sempre. Porque todo ano são escritas centenas de doenças novas, né? Então, assim, a gente está sempre desatualizado. E eu acho que é isso. Então, a gente quer agradecer da equipe do Genética na Rede, quer agradecer à professora Simone, né, pela disponibilidade dela, bem como da doutora Rayana, por prontamente, né, estar disponibilizando o seu local aqui no HU, para a gente fazer esse podcast com ambas. Então, muito obrigada, doutora Rayana, por toda a atenção, por todo o carinho e a disponibilidade que a senhora teve com a gente. E nos siga na rede social, tanto no YouTube como também no Instagram. E agradeço a todos vocês.